com o tema O Valor do Etanol de Milho para a Economia Verde, com o palestrante Guilherme Nolasco, produtor rural e médico veterinário Guilherme Linares Nolasco é presidente executivo da União Nacional do Etanol de Milho, UNEM. Tem larga experiência como executivo e gestor do setor agropecuário, presidiu o Instituto Mato Grossense de Carne e o Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso. Foi conselheiro e vice-presidente da Associação dos Criadores de Mato Grosso, Acrimate, além de presença representativa no Conselho da Câmara de Políticas Agrícolas e Crédito Rural de Mato Grosso, na Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Carne Bovina do MAPA e Fórum Nacional dos Executores de Sanidade Agropecuária Fanesa. Senhoras e senhores, nossos aplausos ao nosso palestrante Guilherme Nolasco. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite, pela apresentação. Esqueceu de falar que eu sou diretor do Sindicato Rural de Cuiabá. Tudo começou por aqui, né? Bom voltar à minha casa e a minha carreira me levou para diversos lugares bacanas, de grandes aprendizados, mas a gente não pode esquecer as nossas raízes, né, Fausto? Então, eu fiz questão de pôr a minha camisa do Sindicato Rural, porque tudo começou por aqui, há 30 anos atrás, eu recém-formado, como alguns de vocês daqui a uns dias se formando, e comecei a fazer parte, a entender o que era a representação de classe, de setores, e aqui ainda a Acrimate, né, doutor Arno, acho que só tem o Arno mais velho que eu aqui, e juntos comecei a aprender com várias lideranças que tocam esse parque de exposição há 56 anos, né? Em prol da pecuária, em prol do desenvolvimento do agronegócio do Mato Grosso, né? E estar aqui hoje, né, eu me sinto verdadeiramente em casa, e o homem é fruto de todas as experiências acumuladas que passou ao longo da vida, né? Passei por aqui, passei pela Acrimate, passei pelo INDEA, e sou médico veterinário, mas hoje, né, trabalhando, representando o setor de etanol de milho no Brasil, setor novo, que 7 anos atrás, né, foi muito bom a minha palestra vir depois de falar um pouco de integração, lavoura, pecuária, floresta. Eu acho que o Mato Grosso passou aí nesses 30 anos, né, eu pude ver a revolução do plantio direto, depois veio a integração de culturas e agora a agroindustrialização. É uma nova virada de página na economia de Mato Grosso. O mundo tem aí 2 grandes desafios, que é a produção de alimentos e a produção e a transição energética, a segurança alimentar e energética. E o Brasil tem uma responsabilidade muito grande nessas 2 agendas. Daqui para os próximos 25 anos, doutor Arno, nós temos uma expectativa de um crescimento de 2 bilhões de habitantes no mundo, 2 bilhões de habitantes até 2050, era a população mundial em 1920. Né? Então, levou-se 1920 anos para ter 2 bilhões de habitantes na Terra. Nos próximos 25 anos, nós vamos crescer esse volume de pessoas que precisam comer, que precisam se locomover, e o que vai fazer a paz no mundo é o alimento e a transição energética para evitar as mudanças climáticas e que a gente possa preservar o mundo para as próximas gerações. E tudo que foi dito aqui em relação à integração lavoura, pecuária, floresta, né, é o caminho que a gente tem, né, de produzir alimentos, fibras, biocombustíveis, sem ter que avançar sobre novas áreas de exploração, falando em agricultura de baixo carbono, integração de cadeias produtivas, economia circular, para que a gente possa dar a nossa contribuição ao mundo e às próximas gerações. E esse setor vem um pouco nesta direção, né? Chegamos aí à transformação sustentável da agricultura, da economia verde, movimentando a economia, gerando energia, impulsando novos negócios, né?
E a UNEM, né, a entidade que foi criada há 7 anos atrás, né, uma entidade sem fins lucrativos, que defende os interesses da indústria do etanol de milho e dos produtores de etanol. Com missão, fortalecer a matriz energética renovável e o adensamento, né, a intensificação das cadeias de proteína animal, defendendo aí os interesses deste setor. Esse slide diz um pouco de tudo isso, né? É o passo seguinte da integração lavoura, pecuária e floresta, que a partir aí de 1 tonelada de milho, a gente tem transformado em 450 litros de bioetanol, né? 212 quilos em média de DDGS. DDGS são os grãos desidratados, frutos da produção do etanol, que são usados na dieta de bovinos, suínos, aves, peixes e até animais de companhia. Quando a gente tira o amido do milho, né, a gente tira o amido é energia, ele se transforma em açúcar e depois é destilado e se transforma em álcool. E aí a gente acaba concentrando a proteína do milho. O milho in natura tem 8, 9, 10% de proteína, a hora que você tira o amido, ele concentra 28, 30, 32%. Tem produtos até de mais de 40% de proteína. Então, ele é um substituto do farelo de soja, ele vira um alimento proteico, carregando ainda um certo grau de energia, extremamente importante nas dietas, como mais uma alternativa de produção. E para fazer o etanol, a gente precisa gerar vapor e energia. Esse vapor e energia vem à base da biomassa de florestas plantadas e também tem algumas experiências de cultivo de bambu, usado pela indústria de etanol de milho. Então, a gente faz uma biomassa de uma área reflorestada, gera o etanol, o DDG e o óleo de milho, também usado na nutrição animal e também no consumo humano, na produção de biodiesel, na indústria química, na pulverização agrícola, várias aplicações para o óleo de milho, né? E como o milho tem capacidade de armazenamento, essas usinas produzem o ano todo, sem ter safra entre safra, e ainda cogeram eletricidade a partir do eucalipto, tanto para a fabricação desses produtos, quanto para o sistema nacional. Excedentes exportáveis de energia que vão para os leilões públicos e abastecem o sistema nacional de energia. Numa integração, né, de cadeias, em cima de excedentes exportáveis de milho. O Brasil deve exportar aí mais de 35 milhões de toneladas de milho esse ano, né? E aí a gente pega esse milho que estaria indo para a China, para a Europa, para outros países, e o mais fundamental disso é gerar empregos, oportunidades, renda, impostos para os governos poderem investir em educação, saúde pública, infraestrutura de transporte, né, movimentando toda essa cadeia de negócio. O valor desse milho que entra na usina, ele multiplica 100% na saída desses produtos aqui. Então, para cada R$1.000 de milho que estaria sendo colocado no navio, a gente tira R$2.000 de produtos feitos dessa produção, e não é que esse valor fique na mão do empresário. Esse valor é dividido entre o produtor de biomassa, os empregos, os impostos, a cadeia de transporte, de logística, os funcionários dessa produção. Então, é uma distribuição de riqueza dentro de uma cadeia de negócio, e a gente tem visto que as cidades que essa indústria se instala tem uma mudança realmente, uma inclusão social, uma oportunidade de empregos de qualidade e uma mudança de toda a economia nessa zona de influência da indústria do etanol de milho. Importante falar, Mato Grosso é pioneiro nessa indústria, né? Aqui a gente traz um pouco da produção de milho no Brasil, né? A gente vê na linha alaranjada, que representa o volume de área de produção de milho, mais de 80% vem do milho de segunda safra, né? Que a gente tem aí uma produção extremamente aumentada, 113 milhões de toneladas nessa safra, né? Um pouco menor que a safra passada, em função de problemas climáticos,
mas a gente vê a área utilizada para a produção de grãos muito estável, mostrando a grande capacidade que nós temos de aumentar a produção de grãos, de milho de segunda safra, nesses sistemas integrados de produção, sem ter a necessidade de avançar sobre novas áreas de exploração. O professor disse aqui antes de mim, de 126 milhões de hectares de pastagens, né? Nós temos aí só em Mato Grosso, mais de 20 milhões de pastagens de baixa produtividade que possa, eu não gosto de falar de degradadas, eu prefiro falar de baixa produtividade, que a gente possa incorporar a agricultura e com todos aqueles manejos ditos anteriormente, intensificação de lavoura, pecuária, floresta, você seguir aumentando a produção de carne em menos área, em menos tempo, aumentando a produção de grãos e produzindo aí alimentos, biocombustível, fibra e uma série de outras coisas. Fala um pouco de Brasil, os números mostram que nós podemos chegar aí até 2032 até 200 milhões de toneladas, 176,9, 177 milhões, é a curva média, mas a gente pode chegar aí até 200 milhões de toneladas de milho produzido nesse país, né, sem a necessidade de avançar sobre novas áreas de exploração. Então, existem inúmeras oportunidades para o crescimento desta indústria, incentivando a produção de alimentos e biocombustíveis. E aí a gente põe um gráfico ao longo do tempo, mostrando que a área de milho tem sofrido pouca alteração, como nós falamos, a produção oscila conforme ano, conforme condições climáticas, né? A importação não representa quase nada, o consumo doméstico é algo que tem crescido através da produção do etanol de milho, mas ainda temos excedentes exportáveis enormes que comportam aí todo tipo de produção. Importante dizer que a cada 1 tonelada de milho que aumenta o consumo interno para a indústria do etanol de milho, a gente devolve 300 quilos de DDG ao mercado. Então, tem um balanço, um impacto ainda menor no consumo de milho para essa indústria, trazendo aí uma substituição de grande parte desse milho pelo DDG na dieta dos animais. Esse é o mapa do setor. Essa indústria começou por Mato Grosso. Temos aí 11 indústrias em operação dentro de Mato Grosso, 2 em Mato Grosso do Sul, 6 em Goiás, uma no Paraná, uma em Alagoas e outra em São Paulo. Mato Grosso responde aí por 68% da produção de etanol de milho no país. Tudo começou por aqui e hoje já migrando para outros estados, como a Bahia, como o Tocantins, como o Paraná, como o Maranhão, em regiões aí que também tem grandes... tem que voltar. Espera aí que eu me perdi com esse negócio aqui. Regiões que têm aí grande oferta de milho e demanda interna pouca, com problemas de armazenagem, problemas de logística, é uma cultura de segunda safra, depois de colhido lá em maio, junho, o milho, setembro se planta soja, como foi dito, não dá para armazenar, que daqui a pouco vem a colheita da soja. Então, a industrialização ela vem resolver aí vários problemas, mitigar realmente o problema de armazenagem e logística. Esse é o volume de produção, você vê assustadoramente de 2017 para cá, produziu 520 milhões de litros de etanol de milho no Brasil. Esse ano deveremos fechar aí em 7,7, beirando os 8 bilhões de litros, o que representa já em torno de 20%
da produção nacional de etanol no Brasil. Né? Essa é a produção total, etanol de milho e cana. Né? Você vê a produção de etanol de cana bem estável ao longo dos últimos anos, e em verde a produção de etanol de milho, que vem crescendo a cada ano, possibilitando ao setor de cana-de-açúcar produzir mais açúcar, que tem hoje um déficit no mercado internacional de açúcar, e esse etanol de cana, essa cana destinada ao açúcar, sendo substituído o etanol pelo etanol de milho, e agora também outros cereais. Temos plantas produzindo já etanol de sorgo, temos uma indústria no Rio Grande do Sul sendo construída para fazer etanol de trigo e de triticale. Né? Então, todas as fontes de amido são passíveis para se produzir etanol. Se transforma o amido em açúcar e depois destila ele. Então, o grande crescimento do futuro da produção de etanol brasileira se dá e se dará a partir do etanol de milho. Junto com isso, né, vem os grãos secos de destilarias, os famosos DDG, DDGS. Né? Depende da tecnologia, em maior proporção ou menor proporção a cada tonelada de milho processada. Temos no mercado diversos tipos de produto com proteínas, grau de proteína e energia variada. Há indústrias que não extraem o óleo da produção, esse óleo acaba ficando, né, desidratado dentro do DDGS, então você tem produtos com teor de energia muito maior para a dieta. Indústrias que extraem o óleo têm o teor de energia muito menor. Tem um microfone para dar para ele lá? Oi, boa tarde. Qual tem o custo mais baixo para fazer o etanol? É o de milho ou mesmo de cana-de-açúcar? O custo mais baixo. Esse é um tipo da conta que não é uma opção, é muito mais uma economia vocacionada. Você tem no etanol de cana-de-açúcar a possibilidade de produzir açúcar e etanol. E hoje o mercado do açúcar está muito valorizado e é muito mais compensador ao produtor de etanol de cana-de-açúcar produzir açúcar do que etanol. Por outro lado, nós temos no etanol de milho a possibilidade de produzir etanol, DDGS e óleo de milho. São uma cesta de 3 receitas diferentes. E existe uma terceira possibilidade, que é a produção de etanol de cana e de milho na mesma indústria. São as chamadas indústrias flex, né? Que, ao mesmo tempo, é um investimento menor, porque o investimento ele não precisa... Você aproveita a parte de geração em vapor e energia da usina de cana-de-açúcar, as caldeiras da usina de cana-de-açúcar, e até a parte final do processo da destilação. E aí tem uma grande vantagem, que as usinas flex, que produzem etanol de milho e cana, não têm o custo da biomassa de eucalipto para gerar vapor e energia. Aproveita o bagaço da cana e acaba, de uma forma inteligente, fazendo um balanço energético eficiente. Você acaba, a partir do processamento da cana, produzindo etanol de cana, produzindo açúcar e produzindo etanol de milho, de DDGS e óleo de milho. Uma produção integrada. Nós temos aqui em Mato Grosso 2 indústrias chamadas flex, que produzem milho e cana e todos esses produtos. E no estado de Goiás é bem característico por isso. Muito boa a sua pergunta, porque esse não é um setor que veio competir ou concorrer com o setor de cana-de-açúcar. Ele é um setor sinérgico, ele é um setor que soma a produção. A gente não faz comparativo de custo, porque ele se soma à produção de cana-de-açúcar, principalmente
que a cana-de-açúcar ela não pode ser armazenada e as indústrias de cana-de-açúcar operam apenas 8 meses por ano, geralmente de abril a novembro, que é o período da safra de cana, com exceção do Nordeste, que a safra é invertida. Mas a grande parte da produção do Centro-Oeste, Sul e Sudeste, a cana é produzida entre abril e novembro. E essas indústrias ficam paradas de novembro a março. E aí, com a transformação em usinas flex, se produz etanol de cana de abril a novembro e milho o ano todo, né? E ainda se otimiza o bagaço de cana para gerar a energia, o vapor para as duas usinas. E acabou o período da entre-safra. Quem ganhou com isso foi o consumidor, que ele tinha uma oferta, quando não existia o etanol de milho no Brasil, ele tinha uma oferta de etanol neste período de abril a novembro, que vinha a um preço baixo, porque tinha muita oferta. Entre dezembro e março não tinha produção de etanol, e altos custos para armazenagem desse etanol, o preço tendia a subir ao consumidor na bomba. E aí o etanol de milho, com a sua produção linear, acabou com essa especulação de safra entre safra, em função de uma oferta linear por todo o ano de produto no mercado. O etanol tem mudado, né, a vida do campo, intensificando, possibilitando a intensificação da produção de carne através do DDGS, né? Você encurta o ciclo do boi, o boi vai para o coxo, se termina mais rápido, em menos tempo, né? Tem propiciado, incentivado a conversão de áreas de pastagem de baixa produtividade, como já foi dito aqui hoje, né, ao cultivo de grãos, a intensificação de outras culturas, né, através da industrialização dos excedentes exportáveis do milho, né, e usando, como já foi dito, a biomassa como fonte de energia. Esse é o retrato, né, da pecuária do passado. A gente vê aí a pecuária em uma grande área, né, uma área de agricultura menor, né, um uso baixo do volume de terra disponível, e ao longo do tempo a gente vai vendo essa transformação, né, aumentando as áreas de cultivo numa mesma fazenda. Você já vê os animais só de um lado da estrada, o aumento do plantio de milho de segunda safra e, por fim, né, a gente vê aí, é isso que a gente busca, a intensificação de todas essas integrações de produção, como foi dito aqui, né, uma propriedade que hoje tem soja, tem milho, tem floresta plantada e tem a produção de bovinos aumentada sem que haja o aumento da área disponível para a produção. Então, é isso que a gente vem buscando transformar, dando previsibilidade ao produtor de grãos sobre esse mercado do milho, dizendo que, né, com compras antecipadas, 1, 2 anos à frente, financiando o setor de florestas plantadas, incentivando o aumento. A gente vê que a área plantada de milho no estado de Mato Grosso, de 2017 para cá, a área de segunda safra cresceu 50%. Né? O milho era apenas um coadjuvante da cultura da soja, e ele ganhou vida, ganhou um mercado aí bem consolidado, com contratos futuros, dando ao produtor a oportunidade de investir na janela de plantio de milho de segunda safra. Esse é um gráfico que mostra um pouco disso tudo, né? A área verde mostra, ao longo dos anos, a área de pastagem de Mato Grosso, é um case de Mato Grosso. Nós tínhamos lá em 2008 25,49 milhões de hectares de pastagem, né? Em 2021, quase 18 milhões de hectares. A linha verde mostra o rebanho de bovinos no estado, saindo de 25,9 milhões de cabeça para 32,77. Então, você tem aí uma diminuição de quase 7 milhões de hectares de pastagem e um aumento de mais de 6 milhões de cabeças de bovinos.
E nesta linha de baixo mostra a entrada do DDG no mercado, né, a oferta de DDG no mercado, o quanto acelerou a disponibilização de áreas de pastagem e o quanto encurtou o ciclo do boi no estado. Então, essa é uma relação de ganha-ganha. Ainda temos apenas 1,8 cabeças de boi por hectare, doutor Arno. Né? A gente saiu de 1,2 lá em 2008 para 1,8, então temos ainda um potencial enorme de crescer o rebanho bovino e de transferir áreas de pastagens à produção de alimentos, produção de grãos, que pode resultar na produção de combustíveis, na produção de algodão, de fibras e indiretamente a produção de carne. Esse é um case muito interessante de Mato Grosso, feito inclusive lá pelo INDEA e pela Crimate, esses dados, né, que a gente mostra ao mundo, transforma isso nessa narrativa, que o Brasil pode sim produzir alimentos, pode sim produzir o combustível, sem que haja o avanço sobre novas áreas de exploração. O Mato Grosso tem cedido a cada ano 1 milhão a 1.200.000 hectares de área de pastagem e agricultura. E o rebanho tem crescido 1 milhão de cabeças. Né? Então, é uma coisa assim, que só aqui a gente enxerga essa possibilidade, né? E esse slide, inclusive, a então ministra Tereza Cristina pediu ele para mim para apresentar num fórum na Alemanha. E aqui traz também mais uns dados do INDEA, isso mostra claramente, né, a redução da idade de abate dos bovinos em Mato Grosso. Lá em 2005, 51% dos animais abatidos eram acima de 36 meses. Hoje nós temos 72% dos animais abatidos abaixo de 36 meses. Esse é o chamado boi China, né, um boi menos de 33 anos de idade, e você vê o quanto a cada ano a idade dos animais acima de 3 anos diminuem na grade de animais abatidos no estado. Isso mostra justamente, comprova justamente o porquê se tem mais animais em menos área de pastagem, e a tendência é que esses animais, né, diminuem ainda mais. Isso aqui fica restrito aos abates de fêmeas, aos descartes das matrizes que renovam o rebanho, que são animais aí um pouco mais tardios, mas a grande quantidade de carne produzida em Mato Grosso são os animais abaixo de 36 meses, que vão aí para mercados nobres, que agregam valor, como Europa e China. Falando um pouco da questão da transição energética, né, da emissão de carbono, o etanol aí emite 85% menos de carbono em relação à gasolina, aos combustíveis fósseis, né? Essa é uma unidade de medida que mede gramas de CO2 por equivalente megajoule. Megajoule é uma unidade de medida energética. A gasolina emite em torno de 87 gramas de CO2 por equivalente megajoule. O etanol brasileiro, na sua média, é em torno de 22 a 23 gramas. E o etanol de milho, com todo esse ciclo de integração de milho de segunda safra, todo esse ciclo de vida de se produzir o milho e de mudança de uso de solo, a gente tem aí 17 gramas de CO2 por equivalente megajoule. Quando a gente compara, se fala muito em eletrificação de carro elétrico hoje, né, dos carros, da mobilidade. Quando a gente compara a eficiência energética de um veículo etanol, né, um veículo flex, comparado a um veículo elétrico, analisando todo o ciclo de vida entre, que a gente chama de do berço ao túmulo, entre a mineração do aço, do lítio, para fazer as peças, para produzir aquele carro, o uso daquele carro ao longo do tempo e o seu descarte no meio ambiente, depois de 20 anos, o carro etanol é um dos carros mais limpos do mundo. Justamente porque você tem uma pegada 85% menor e você não tem o volume de minérios usado
né, para fazer uma bateria de um carro elétrico, você tem uma bateria de 400 quilos, e tanto o impacto ambiental na extração do minério para fazer aquela bateria, quanto o descarte dela no meio ambiente, traz um passivo de carbono muito grande. As melhores soluções que as indústrias mundiais estão encontrando, e vocês já começam a ver até as indústrias chinesas produzindo, são os carros híbrido flex, né? Que ele tem uma pequena bateria de passagem e ele é autocarregável. O volume de minério de uma bateria de um carro exclusivamente elétrico, você faz 53 carros híbrido flex com aquele material de lítio. Ela é uma pequena bateria de passagem, autorrecarregável, e aí acaba sendo o carro a combustão e o carro híbrido a etanol uma das melhores estratégias de descarbonização da mobilidade, como uma vantagem de um veículo acessível, de baixo custo, e com uma rede toda consolidada de abastecimento pelo país, né? Dificilmente a gente monta num carro elétrico e consegue sair daqui, não é para São Paulo, né? É para Rondonópolis, fica difícil a gente ir para voltar. Então, é uma solução, é uma jabuticaba brasileira, né? Produzida por todas as montadoras internacionais, que talvez, né, não será a única solução, com certeza, mas é uma grande opção da estratégia de descarbonização da mobilidade mundial. Fora isso, né, nós temos aí um futuro promissor, faltou um slide aqui, mas eu vou falar, um futuro promissor de outras alternativas para o etanol no mundo, né? Nós temos um projeto de lei que começa a descarbonizar o combustível de aviação a partir de 2027, com a produção do SAF, que são combustíveis sustentáveis de aviação, e o etanol é uma das matérias-primas mais interessantes para a rota de produção do SAF, já é uma realidade nos Estados Unidos e na Europa. Então, essa indústria começa a dar sinais de instalação no Brasil. Nós temos também a descarbonização e soluções para a navegação, a descarbonização dos portos. O etanol também está aí extremamente bem posicionado nas novas tecnologias para isso. E também temos a questão da produção do futuro do hidrogênio verde, que também o etanol será uma das matérias-primas da rota de produção do hidrogênio verde. Então, é um futuro extremamente promissor. Todos esses investimentos que vêm nesse setor não são exclusivamente para a produção de etanol para abastecimento dos veículos, eles visam todos esses compromissos internacionais de descarbonização dos países, né, signatários da COP 2015, em Paris, e vem atraído realmente muitos investimentos justamente para dar conta dessa demanda. A gente precisa triplicar a produção de etanol no mundo até 2037, para a demanda esperada por essas rotas de produção. E Mato Grosso tem uma grande oportunidade, Mato Grosso Centro-Oeste tem uma grande oportunidade para atrair esses investimentos em cima de excedentes exportáveis de milho, principalmente, né, do milho produzido em segunda safra, diferente de outros países que a produção de milho ela é uma opção de uma única safra. Então, Mato Grosso, o produtor pode plantar milho, pode produzir carne. A rotação do milho com a soja traz aí inúmeras vantagens em controle de nematóides, manutenção da umidade do solo para o plantio posterior na palha. E esse coadjuvante da cultura do milho, que muitas vezes, até algum tempo atrás, custava muito mais o frete para mandar uma saca de milho daqui no Rio Grande do Sul do que o próprio custo dessa saca de milho, ele passa a tomar vida, ser uma cultura extremamente importante dentro desse processo, podendo gerar riquezas, né, gerar aí inclusão social, impostos
e desenvolvimento, deixando aí alguma renda para o produtor rural. Era isso que eu tinha para falar. Obrigado pela oportunidade. Senhoras e senhores, mais uma vez, boa tarde a todos. Nosso muito obrigado pela presença de cada um de vocês hoje conosco, aqui no nosso auditório do Centro de Eventos Senador Jonas Pinheiro. Quero agradecer também já a presença aí do nosso diretor, segundo tesoureiro, Daniel Monteiro. Neste exato momento, convido para mediar a mesa redonda, a nossa próxima atividade, o senhor Arno Schneider. Formou-se em agronomia em 1966, na cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul. Iniciou-se sua carreira profissional na Acaresc como extensionista rural. Em 1977, migrou para o Mato Grosso, iniciando os plantios de arroz, e já na sequência, em 78, com a soja, semente de soja. Foi o fundador e primeiro presidente da Aprosmate, Associação dos Produtores de Semente do Mato Grosso. Hoje, uma potência. Iniciou-se a atividade pecuária em 1980, atividades de cruzamento industrial, adubação de pastagem e pastoreio rotativo motivaram a realização de diversos dias de campo em sua fazenda. A partir do ano de 2000, iniciou os plantios de terra em sistema integrado com pastagens, do qual foi um dos pioneiros. Considera que o sistema ILPF, por serem uma ciência nova, ainda vão exigir muitas pesquisas até a consolidação dessa nova tecnologia. Senhoras e senhores, por gentileza, os nossos aplausos. O senhor Arno Schneider, que irá mediar a mesa redonda. Nossa próxima atividade. Convido novamente os senhores Rodrigo Moreira Dantas, por gentileza, senhor Arthur Milim e Guilherme Nolasco para a composição da mesa redonda. Sejam bem-vindos. Boa tarde a todos. Nós vamos tentar, então, mediar, fazer um debate entre a plateia e os palestrantes sobre alguns assuntos que ficaram em dúvida e tentar adicionar alguma coisa daquilo que foi falado. O debate hoje, as palestras hoje, foram basicamente em cima de sustentabilidade ambiental. Hoje estamos nós todos sofrendo pressões de países do hemisfério norte, países desenvolvidos, contra o nosso sistema, principalmente o desmatamento da Amazônia. E também pressões e críticas em cima do nosso sistema agropecuário, totalmente infundados, no meu entender. Aí, esse desmatamento, tá? Será que nós estamos desmatando agora? Por quê? Porque nós chegamos atrasados. Na verdade, o hemisfério norte já desmatou tudo muito antes do que nós. Nós estamos chegando agora. Até 1970, nós éramos importadores de alimentos. Por quê? Porque o grão era produzido basicamente no hemisfério norte. E naquela época não havia pressão nenhuma ambiental, não havia conhecimento de gás de efeito estufa, foram desmatados beiras de rios, não havia APP, não havia reserva legal, não havia nada. Nós chegamos atrasados e agora estamos sofrendo essas críticas. É normal que isso seja pressionado para não desmatarmos? Eu acho que é normal, sim, tudo bem. A tecnologia chegou agora e é bom que se faça alguma coisa a respeito. Mas, se os países desenvolvidos querem que não seja feito o desmatamento, como eles já fizeram muito antes, eu acho que eles também podiam e deveriam pagar por isso. A Amazônia só vai deixar de ser desmatada quando a floresta em pé valer mais do que a floresta devastada. E ponto final. Ok. Será que até hoje
E um outro ponto, será que até hoje já foi desmatado mais do que a necessidade do planeta? É uma pergunta que é interessante fazer. A oferta de alimentos hoje dá para todo mundo comer tranquilamente, todo mundo come à vontade, os preços e oferta e procura não estão mais ou menos harmônicos. Isso significa o quê? Que se a oferta e a procura estão mais ou menos estáveis, tudo que foi desmatado até hoje foi necessário. Então, é claro que não precisamos desmatar a Amazônia, é claro que precisa ser conservado, mas, na verdade, em termos globais, a área utilizada hoje para a produção de alimentos está mais ou menos em harmonia com o consumo. Então, tudo aquilo que foi desmatado até hoje está mais ou menos dentro de uma normalidade. Se tivéssemos desmatado menos e produzido menos, alguém estaria passando fome. Ok. Na primeira palestra, o palestrante não falou sobre o mercado de carbono. Eu perguntaria para ele por que isso não estava no programa. Como a gente estava... Está funcionando? Oi? Como estávamos conversando ali até antes, né, o mercado de carbono ainda está, tanto quanto ainda sem parâmetros definidos, né, bem definidos. A nossa área hoje trabalha com o fomento das tecnologias, né, sustentáveis. É uma possibilidade, sim, mas hoje nós não estamos trabalhando diretamente com isso em função dessa falta de parâmetros bem definidos. Então, o fomento para que você foque em cima disso, é necessário que você tenha esses parâmetros já definidos, né? Por isso não foi falado. Ok. Interessante a palestra, Guilherme. Eu até desconhecia bastante o reflexo da produção de etanol em tantos problemas da nossa própria produção, da demanda de milho, né? Permitiu plantar muito mais milho do que o normal, né? Permitiu uma liberação de armazéns, que também pelo consumo, né? Foi extremamente interessante. Eu convidaria a plateia a fazer perguntas também para participar desse debate, para aproveitar dos palestrantes e fazer algumas perguntas a respeito das palestras realizadas. Alguém teria alguma pergunta a fazer? Por favor, lá. Primeiramente, gostaria de desejar uma boa tarde aos senhores. E a pergunta que eu tenho a fazer ao palestrante Dr. Arthur. No início da sua apresentação, o senhor demonstrou um gráfico, uma tabela, fazendo uma mensuração dos gases do efeito estufa em 1750. Isso? Eu gostaria de saber como os cientistas conseguiram chegar nesses dados em 1750. Oi. Sim. Primeiramente, obrigado pela pergunta, e é uma pergunta muito interessante. A mensuração de gás de efeito estufa, ela é possível atualmente, não sei se vocês já chegaram a ver apresentações sobre isso, mas em virtude de registros geológicos, especificamente os mais comuns são em calotas polares. Então o que acontece? Se você for, por exemplo, lá no Polo Norte ou no Polo Sul, tem deposições de milhares de anos de gelo e que nunca derreteram, por estarem nessas posições. Então é possível fazer uma mensuração daquilo que estava na atmosfera naquela época e ficou ali e está sendo registrada. Então, apesar de não ter ninguém assim hoje do que estava em 1750, existem registros de até 600 mil anos atrás. Então você vê tudo isso dentro do gelo, tá certo? Assim, se você falar, mas a mensuração de dióxido de carbono de 1750 era muito diferente do que 600 mil anos atrás, o que o IPCC tem falado é que a diferença que nós temos de 1750 até hoje está maior do que de 1750
para muitos mil anos atrás. Mas é assim que eles têm os registros, tá? Realmente eles têm locais isolados no mundo, principalmente calotas polares, que são intocadas, que está lá enterrado por muito tempo e que tem composição de como é a atmosfera naquele período. Por isso que é possível fazer esse registro. O Guilherme falou de uma coisa muito interessante, que o cerrado nativo armazena no solo a mesma quantidade de carbono do que uma lavoura. É um fato que eu não conhecia e interessante, que todos saibam, né? Claro que uma floresta amazônica armazenou mais, mas uma floresta em clímax, como a floresta amazônica, não está armazenando mais nada. Tudo que ela absorve de carbono, ela emite também na respiração. Muita gente acha que a floresta amazônica é a grande sequestradora do carbono do planeta e o pulmão do mundo. Na verdade, elas estão estáveis, né? Bom, das integrações, Arthur, eu acho que não se deve forçar a integração lavoura-floresta. Ela não funciona. E não é só o fato da luminosidade e da concorrência, o trânsito de máquinas, pulverizações com herbicidas, que pode prejudicar a árvore, aquele sistema que você falou de plantar no meio lá as árvorezinhas. Se você tiver que aplicar um herbicida de folha larga, você foi a plantação. Então, é muito complicado. Então, eu acho que essas coisas de integração não devem partir para o modismo, nem para emoção, nem para romantismo. Tem que ser pé no chão, tem que dar lucro, tem que ser, todo consórcio tem que ser uma adição de renda. Você tem que ganhar mais fazendo consórcio do que plantando em separado cada uma das culturas. Tem algum comentário a fazer? Calma aí, isso. Eu concordo plenamente, tanto que, acho que você comentou, você falou integração lavoura-floresta, mas era o ILF ou o ILPF também? Só para confirmar. Porque, no caso, a integração lavoura-pecuária-floresta, que começou a ser estudada lá em 2008, 2009, quando foi 2015, que já se viu que é muito difícil os agricultores aderirem a esse sistema por causa dessas dificuldades, as pesquisas deram uma parada, deram uma travada, porque até então a demanda por sistemas desse jeito não funcionou por causa desses entraves. Então, assim, realmente eu tenho essa ideia de que agricultor, ainda hoje, eu acho que a floresta no meio é muito complicado. Eu concordo com o senhor. E aí, o que a gente tem visto só aumentando nesse momento, está até relacionado com a apresentação do Guilherme, é que lá em Sinop agora voltou a ter um aumento do uso desses sistemas, mas com o intuito da produção de árvore em Paz, especificamente lá na região. Então, assim, até se você quiser comentar um pouco, não sei como é que o pessoal está aderindo a isso, mas então, se não fosse isso, não teríamos nenhuma adesão para esse sistema nesse momento. O pessoal está usando menos, está muito mais a integração lavoura-pecuária somente sem um componente florestal. Eu queria explorar um pouco, Arno, se me permite. Eu vi você falando aqui da questão do estudo da palhada no solo, da palhada no milho, em relação à incorporação de potássio, de nitrogênio, e da importância da palhada como cobertura de solo para a nova cultura que vem, para a cultura da soja. Nós temos um grande desafio, né? Até que ponto esta palha, né, até que nível? Você falou de toneladas de palha que são importantes, que ficam, mas a palha, na minha visão, já como indústria, ela pode ser um grande potencial de bioenergia, de biomassa, né? Eu posso... o agricultor pode ter 3 safras, ele pode ter a questão da safra da soja, a safra de milho e a palha, que pode ser usada tanto para biomassa, para produzir bioenergia, para queima, quanto para um etanol de segunda geração e para outras produtividades, né? A pesquisa já está olhando para isso,
Qual o nível, né? Será que é melhor eu deixar toda a palha ou eu repor com potássio, com as coisas que faltam e ter uma outra exploração nesta palha que é largada dentro do solo como para ser incorporada como adubo, entre aspas? Eu gostei muito da sua pergunta, porque assim, o que a gente vê lá primeiro, de cara respondendo, eu não conheço pesquisa nesse sentido. E para mim, tá faltando por quê? Porque a gente tem visto isso lá na região norte. Então, Sinop, você pega Sinop, sobe um pouquinho ali ao norte, vira à esquerda, vai para Tabaporã, Juara, Juína. Então, produtores daquela região, também um pouco mais para cima, ali em Terra Nova do Norte. O que a gente tem visto? Produtores que estão, sim, tirando parte da sua palhada, de milho principalmente, mas não com esse intuito de bioenergia, mas para fazer rolões de feno para consumo animal. Então, assim, já vi produtores retirando parte da biomassa do solo, que serviria para todo aquele benefício que a gente fala, e retirando do sistema. Apesar de a destinação não ser a mesma, já me perguntaram, o que você acha? Na minha concepção, eu vejo um prejuízo que precisaria ser quantificado. Até então, os nossos trabalhos, aquelas mensurações que eu mostrei, foi de avaliações que nós fizemos lá em Sorriso, né? Então, nós fizemos, a última que a gente fez foi 3 anos, 21, 22 e 23. E a gente viu que nos 3 anos o milho sempre está em torno de 5 toneladas, que é o mínimo do milho que precisa. Então, se retirar qualquer pouquinho desse, a gente acha que o prejuízo pode ser complicado. Então, a gente teria essa preocupação. Agora, para as outras plantas, como o capim, a palhada do capim, ou palhada de milheto com capim, que produz mais, se a gente conseguisse quantificar para sobrar aquele mínimo que precisa, eu não consigo ver por que não explorar esse potencial. Nós temos o potencial, mas eu não conheço pesquisa para isso, eu acho que é sim um nicho que poderia ser explorado. Tem perguntas da plateia aí. Fausto. Boa tarde, sou Stephanie. Gostaria de fazer uma pergunta para o Rodrigo, do MAPA, referente àquelas porcentagens que foi relacionado de todos os estados do Brasil, 17,2% do Mato Grosso, é referente à meta que precisa ser alcançada brasileira ou referente à soma das porcentagens de itens que foi apresentado? Aquilo ali é referente à meta em área das tecnologias implementadas, em hectares. Hoje, em relação à meta nacional, nós temos uma meta de 72 milhões de hectares, e desse total de implementação, Mato Grosso está contribuindo hoje, em termos de metas estabelecidas para o Estado, com 17% da meta nacional. Não significa que já cumpriu e não significa que vai cumprir isso. Pode ser, eu acredito que vai, inclusive, ultrapassar isso aí. Normalmente, os estados têm sido muito conservadores, porque eles levam em consideração, no estabelecimento da meta, não apenas aquilo que tem de área degradada, ou tem de intenção de implementação, ou de crescimento daquela tecnologia, mas também a estrutura que o Estado tem para aquilo, porque você vai precisar de toda uma estrutura, de técnicos, você vai ter recursos, etc. e tal, né? Então, eles costumam ser conservadores, eu acredito que aqui também tenha sido. Mas então, penso eu que deve, inclusive, ser atingido mais do que esses 20%. Fausto, eu poderia fazer uma pergunta antes para o Guilherme? Só um momentinho, tá? Pode deixar o microfone com ele. Guilherme, a indústria de etanol vai consumir bastante biomassa. Os florestadores de eucalipto já estão preparando bosques de eucalipto para atender essa demanda. Não tem o risco de repente, alguém descobrir uma mina de gás aí e transformar tudo em energia com gás? E o cara ficar na mão com todo aquele monte de árvore? Bom, você fez a pergunta do Fausto já. Na verdade, assim, a biomassa ela é realmente um gargalo e uma oportunidade dentro do negócio. Um gargalo por quê?
e se constrói uma indústria em 24 meses, se põe uma nova indústria em pé. E uma floresta de eucalipto, ela precisa de 6, 7 anos para estar pronta para plantio. Então, a gente tem um descasamento entre um novo empreendimento e a sua demanda mediante oferta, né? A gente não tem como resolver a oferta do eucalipto para o ano que vem, nem para o ano seguinte, nem para o outro ano. Porque tudo que eu fizer hoje, eu vou estar resolvendo uma demanda que será gerada daqui a 6 anos. Dentro disso, né, a importância da organização desse setor. Aí o Falso, né, lidera a entidade de floresta no Estado, e o setor de etanol de milho, né, tem feito um pouco do estímulo a essa cadeia de negócios, financiando, por meio de financiamento, de fomento, de tecnologia, de contratos de compra antecipados, mas não é responsabilidade desse setor, né, organizar o outro setor, né? Então, a gente tem contribuído dentro do que é possível, e é algo muito mais de empresas do que de uma entidade de classe, né, em negócios individualizados, mas a gente sabe que tem muito. O que a gente precisa, justamente, é criar outras oportunidades de biomassa. Nós não podemos ficar única e exclusivamente dependente do eucalipto, mesmo porque, se a gente desenvolver esse setor como um todo, daqui uns dias vem a indústria de celulose, se instala aqui, e aí a competição pela celulose vai eliminar a viabilidade da biomassa de eucalipto para a geração de energia. Então, são coisas que precisam crescer em sincronia. Essa é a avaliação que a gente faz como setor. A gente tem estimulado, tem feito ações nesse sentido, mas, ao mesmo tempo, investido em pesquisa, em novas rotas de produção de biomassa, né? Seja ela através da palha do milho, existe sim já alguns trabalhos rodando nesse sentido, seja ela através da soqueira de algodão, seja ela na palha de arroz, seja ela em resíduos industriais, seja ela em outras alternativas energéticas disponíveis. O IMEA fez um trabalho interessante. Ao mesmo tempo que ele apontou um déficit na biomassa de eucalipto, ele apontou uma grande oportunidade de variedades de biomassa, agora que precisam ser economicamente viáveis para colher, para transformar isso, para pôr dentro da caldeira, entre o campo e a caldeira. E, por fim, né, nós temos uma grande iniciativa, um projeto de uma usina de etanol de milho de 5.000 hectares de bambu, né, por ser uma cultura perene, e que ela tem o rebrote, ela não precisa ser plantada novamente, e tem uma experiência avaliando isso, já com mecanizada, com corte mecanizado, que nem uma colheitadeira de cana, em larga escala para gerar de biomassa. Então, sem desprezar a importância da cultura do eucalipto no nosso setor, como no setor frigorífico, como no setor de cerâmica, como na secagem de grãos de soja, não é só o etanol de milho. Você tem todos os setores do agronegócio mato-grossense que defende. Linas está aqui, tem uma política de governo sendo instalada, a gente está sempre junto lá, justamente para incentivar, né, esse é o papel do governo, incentivar uma nova cadeia de negócios, visando a industrialização do Estado, e o Estado tem procurado o setor privado para falar realmente sobre isso, mas a gente precisa também olhar para outras frentes de negócio, né, de outras cadeias de negócio que podem ser importantes, ao mesmo tempo que vai chegar uma hora que o setor de eucalipto vai estar olhando para a celulose também e falar assim, opa, pera, será que não é melhor eu vender eucalipto para celulose do que para a usina de etanol de milho, ou para o frigorífico, ou para secagem de grãos? Então, o mercado ele tem que se ajustar e olhar em todas as direções. Ficamos dentro do risco. Fausto, por favor.
Oi. Não, obrigado. Bom, fazer uma pergunta que vai ser para todos. Dado que, bom, a gente como dirigente de entidade, né, Nolasco, e Arno também, que já foi dirigente, a decisão passa pelo produtor rural, como disse o Rodrigo, né? Então, a gente faz a batalha para criar um cenário atrativo, né? Atrativo e dar as opções. Isso não é diferente também, né, em floresta plantada. Então, quem planta eucalipto, tendo um parceiro confiável, como tem vários parceiros dentro do etanol de milho, tem que também ficar de olho em alternativas, né? Porque às vezes o cenário muda, né? Então passa pelo produtor, então a decisão, e aí o que a gente está, e esse passar pelo produtor, então o produtor tem que tomar a decisão. Ele planta eucalipto, no nosso caso, né, Arno, planta teca, e o que a gente está vendo tanto no eucalipto, teca também, dado a questão temporal, que o eucalipto colhe com 7, teca com 15 a 20 anos, ambas as culturas a gente está vendo que tem mercado, né? Tem a indústria que precisa de eucalipto, o mundo está se cortando mais do que se planta teca, tem empresas arrojadas, como no etanol de milho, incentivando, fomentando plantação de eucalipto, parabéns, é isso que precisa também. Aí também representa uma empresa que a gente está fomentando plantação de teca no sistema silvopastoril, né? Tendo o pecuarista como parceiro, e aí entra, acho que importante, a política pública, né? Então, gostaria de que vocês complementassem, porque mesmo assim, ainda é difícil convencer o produtor rural, né? Diante esse leque de opções, que agora não é só lavoura e pecuária, mas agora tem floresta, né? Floresta, ele podendo escolher talvez floresta de eucalipto e teca também, né? No estado do Mato Grosso, mas mesmo assim, dentro da meta do Estado, 285 mil hectares a se plantar até 2030, né? Está logo aí, estamos em 2024, 6 anos. Mais de 50 mil hectares de floresta por ano até lá para poder atingir a meta. E aí, né? A decisão passa pelo produtor. Então, como que esse é o desafio, né? Como é que política pública, aí junta tudo, né? Política pública, empresa, né? Como a gente cria esse ambiente para acelerar mais, né? Porque convencer o produtor e dar esse leque, e tem a questão de carbono, que todo mundo fala, né? Existe de fato, né? Como que a gente... Acho que o desafio está aí. Então, como que a gente junta isso aí para a coisa realmente escalar e funcionar, né? Bom, realmente política pública precisa trabalhar nesse sentido e a gente ajudar, né? O governo não tem a obrigação de saber de tudo, de todos os setores que permeiam a economia do Estado e as necessidades da sua sociedade, né? Então a gente tem que estar próximo, né? Quem demanda, né? Hoje lá na Uni nós somos uma cadeia de negócios associados, né? Tem a ProSoja, tem a Abramilho, tem a indústria de etanol de milho, tem a Arefloresta, né? Justamente tentando criar esse ambiente, né? Eu vinha conversando bastante lá com o Tete, que estava formulando lá o Plano Safra, junto com o ministro Carlos Fávaro, nesse sentido. Ele querendo desenvolver um grande programa de reforma de pastagens e trazendo uma obrigatoriedade de parte desse recurso por propriedade ser destinado à floresta plantada. Nós temos um desafio aí de inúmeros assentamentos dentro do Estado, né? Tem um assentamento lá em Itabaporã, Gleba Mercedes, tem 1.200 famílias lá em Terra Boa e Produtiva. Campo Verde tem o Padre João Manuel, não sei como é, tem um assentamento também. Estou dando 2 exemplos. Nós temos grandes assentamentos no Estado e nós temos um fundo florestal que talvez não dê para financiar um grande reflorestador, mas a gente pode tentar montar um banco de mudas de eucalipto e implantar de forma na agricultura familiar, oferecendo mudas com assistência técnica da Empaer. Assim, a gente não pode sentar na pedra e ficar chorando, né? A gente precisa tomar atitude. E eu acho que existe assim grandes oportunidades, né? Para mim, eu não vejo como um problema. Eu vejo como uma grande oportunidade de negócio. Até discordando, assim, complementando, não discordando, o mestre Arno, que planta floresta, cria boi,
fez agricultura, fundou entidade, líder de classe, talvez um sistema pioneiro de integração de pecuária e floresta, exemplo para toda a Baixada Cuiabana aqui, né? Além desse sistema, nós temos as terras marginais, as terras arenosas, as terras que requerem um nível de calagem, adubação, que já fica numa zona de risco para um plantio de soja, de milho, que pode ser cultivada eucalipto. Enfim, a gente precisa, sim, desenvolver entre modelos, seja aquele que a usina está financiando, de grandes plantações, com contrato antecipado, financiando, modelos de agricultura familiar, modelos de vocacionados, ou seja, em terras que o melhor que tem é produzir eucalipto, às vezes nem na integração, na bordadura da lavoura, para que a gente possa crescer na secagem de soja, do milho, no frigorífico, na indústria da cerâmica e na indústria do etanol de milho também. Nós não estamos sozinhos nesse desafio. Esse é um desafio que passa pelo desenvolvimento agroindustrial do estado de Mato Grosso. Tem mais uma pergunta aí da plateia. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer pelas palestras, pelo enriquecimento na tarde de hoje. E a minha pergunta ela vai para o Guilherme. E eu gostaria de saber quais são os desafios para as indústrias de etanol para implementar a tecnologia de descarbonização, levando em consideração toda a questão de análise de ciclo de vida, né, dos produtos que você mencionou, conforme carros elétricos e tudo mais. Muito boa a sua pergunta. Nós já temos, né, o Brasil é pioneiro no programa de descarbonização chamado RenovaBio, né, onde todas as nossas usinas de etanol, seja de milho, de cana, ou usinas de biodiesel, todas as indústrias de biocombustível, biodiesel a partir da soja ou a partir da gordura animal, há uma certificação onde se faz toda a análise de ciclo de vida, desde o plantio do milho, dados primários como semente, adubação, óleo diesel utilizado, operações de máquina, e cada indústria desta certificada sobre a supervisão e a regulação da Agência Nacional de Petróleo, a ANP, tem uma nota de eficiência energética. Essa nota de eficiência energética ela é individualizada pelo ciclo de vida daquela operação, levando em conta a elegibilidade de todos os seus fornecedores. Para você ter uma ideia, eu tenho uma usina em Lucas do Rio Verde que monitora 800 produtores rurais. 800 produtores rurais. Tem um departamento de sustentabilidade com 22 pessoas trabalhando. E toda essa análise de monitoramento, que envolve uma checagem socioambiental por imagem de satélite, afere a ela uma nota de eficiência energética e uma elegibilidade, ou seja, de todo aquele volume de milho processado, qual a porcentagem que você conseguiu monitorar. Essa que é a elegibilidade. E, a partir daí, se emite um certificado de descarbonização chamado CBIO. CBIO, em média, hoje, você precisa de 1.400, a cada 1.400 litros de etanol produzido, você emite um CBIO. E esse CBIO é escriturado por um agente financeiro e é comercializado na Bolsa de Valores. E aí, você tem uma parte obrigatória, do outro lado, que são todas as distribuidoras de combustível. Para cada litro de combustível fóssil vendido, aquela diferença de carbono entre a gasolina e o etanol, de 80 para 20, ela precisa neutralizar com o CBIO. Então, ela tem que ir à Bolsa de Valores e comprar um CBIO e aposentar ele descarbonizando. Então, para cada litro de gasolina ou de óleo diesel consumido, gera-se uma obrigatoriedade de comprar um certificado de descarbonização originário de uma indústria de biocombustível. Aí vem a questão, mas a distribuidora pode falar que o CBIO é muito caro.
isso força ela a vender o biocombustível em vez do combustível fóssil, porque quando ela vende o biocombustível, ela não tem a necessidade de descarbonizar ele. Isso é um mercado, hoje, de 40 milhões de CBIO. Um CBIO é 1 tonelada de carbono, tá? Um crédito de carbonização é 1 tonelada de carbono. Então, você tem um mercado hoje no Brasil de 42 milhões de toneladas, milhões de CBIO, né? Cotado na bolsa hoje em torno de R$ 86,90, já foi 40, já foi R$ 200, né? E o mercado se regula. Então, o Brasil é um exemplo de descarbonização da sua matriz energética através do biocombustível, né? E o que a gente fala, né? Existe um monte de ação da parte obrigatória, porque cada distribuidora, pelo seu histórico de venda de combustível fóssil, gasolina e diesel do ano anterior, tem uma meta obrigatória de adquirir CBIOS pelo que ela vendeu. Então, existe um monte de ações contrárias para derrubar esse programa, mas é um dos programas mais inteligentes do mundo de descarbonização e que funciona, né? A gente fala muito de mercado de carbono, crédito de carbono, mas ainda nós temos longos percursos ainda a regular esse mercado, a criar metodologias de quantificação, a criar metodologias de comercialização, de aposentadoria, de neutralização, e o programa RenovaBio, instituído em 2020, tem feito um papel extremamente importante neste mercado. E aquela importância. Eu deixo uma reflexão aqui para terminar. Qual a influência que você traz à sua região, a seu estado, a seu município, ao meio ambiente, à saúde, na sua decisão de encher o tanque do seu carro de gasolina ou de etanol, quando você toma a decisão? É a diferença de preço, de 20, 30, 40 centavos? O que aquele litro de gasolina tem gerado de benefício ao seu estado, na geração de empregos, na geração de impostos, ao meio ambiente, na descarbonização e na geração de empregos e de riqueza? Então, abastecer de biocombustível, principalmente para nós aqui em Mato Grosso, tem que ser uma decisão que vai além da questão do diferencial de preço, é uma questão de consciência. Mais alguma pergunta da plateia? Posso fazer só uma complementação aqui à pergunta anterior que foi feita pelo Fausto, em relação à questão de política pública? Você falou muito bem, isso passa essa questão de incorporação do componente vegetal, né, do arbóreo ao sistema, passa muito pela decisão do produtor. Nós, como fomentadores, né, de política pública, a nossa ideia é justamente aquilo que você falou. A gente vai criar caminhos, a gente vai pavimentar o caminho para que o produtor consiga ter a maior clareza possível e tomar a decisão que seja melhor para o empreendimento dele. Lembrando aqui que nós temos hoje, foi falado aqui pelo Arthur, o crescimento dos sistemas integrados com o componente arbóreo, a tendência é ser maior na pecuária. E nós temos, a grande maioria dos pecuaristas não sabe fazer manejo de pasto, né? Então, assim, como é que vamos entender aqui uma propriedade rural como uma empresa? Como que ele vai tomar uma decisão de incorporar um sistema com uma tecnologia diferenciada se ele não consegue fazer o básico, manejo de pasto, né? Se ele não consegue dessedentar de forma adequada os animais? A gente tem pesquisas mostrando que você ganha 200 gramas por dia apenas com dessedentação adequada. Não estou falando nada top, né? Então, eu acho que a gente, como fomentadores de política pública, entendemos melhor esse papel de pavimentarmos o caminho e saber o que o produtor precisa para que ele consiga entender melhor o negócio dele e, em função disso,
incorporar ou não novas tecnologias. Porque um produtor pode ter o total entendimento da propriedade dele, saber o que ela pode entregar para ele e chegar à seguinte conclusão: está ótimo. Ele é livre para dizer isso. Mas pode ser também que ele chegue à conclusão que fale: espera aí, eu posso mais então? Eu consigo mais? O que eu posso fazer a mais? É porque nós estamos falando com, de repente, uma casta de produtores que tem um conhecimento totalmente diferenciado, e talvez a gente não entenda como política pública. Quando eu vou fazer política pública, eu tenho que entender com quem que eu estou trabalhando. Eu trabalho com o Brasil inteiro. Eu trabalho com todos os cenários e a maior parte dos produtores ainda não tem. Eu não estou falando aqui agricultores, porque há uma diferenciação aí. O agricultor está num patamar um pouco diferenciado nisso aí. Mas em termos de pecuarista, que é o produtor onde essa seara vai se evoluir mais, né, essa questão do componente florestal, ainda há um déficit muito grande na questão de manejos e etc. e tal, que a gente tem que cuidar disso. E entendendo isso, oferecer a esse produtor esse caminho pavimentado. Como que eu faço isso? Eu preciso ter técnicos que consigam fazer essa mudança de patamar dentro da propriedade dele. Hoje nós temos muitos técnicos, tá? E aqui eu estou fazendo aqui todas as venhas, tá? Mas nós temos muitos técnicos que não sabem fazer manejo de pasto. É verdade. Aí assim, o que eu preciso melhorar nisso aí? O que eu posso fazer para que lá onde o produtor decidir, eu estou lá em Sorriso, eu estou lá eu não vou saber os nomes das cidades aqui do Mato Grosso todas, tá? Mas assim, eu estou lá numa região difícil, com poucos técnicos. Como eu posso fazer para que essa informação chegue de forma clara? E aí a gente estava comentando antes da nossa fala aqui, da nossa conversa aqui, sobre como que a comunicação é feita de forma inadequada para o produtor. O produtor precisa receber essa informação de forma clara, objetiva, na veia para ele. Olha, isso aqui, se você pegar e fazer isso aqui na tua propriedade, você vai aumentar a sua carga de unidade animal por hectare em tanto, isso vai reverter em tantos quilos ou tantas arrobas por hectare ano, que vai reverter em tantos reais a mais para você de rentabilidade. Isso tem que chegar de forma clara para ele. E qual é a nossa dificuldade em fazer isso? A gente quer colocar outras coisas no meio. A gente quer usar palavras bonitas, conceitos muito... não que o produtor não vai entender isso, mas quando você quer entender algo, a informação tem que ser passada de forma muito clara. Isso tem que chegar para você de forma muito clara. Como é que a gente está levando essa informação para o produtor? A gente estava comentando ali, se eu chegar numa plateia dessa aqui e a primeira palavra que eu disser aqui é gás de efeito estufa, produtor, isso não é para mim. Agora, quando você contextualiza, você pode chegar nisso aí. Mas você contextualizou primeiro. E nas ações públicas nossas, nós temos que incorporar isso aí. A gente tem que colocar isso de forma muito clara. Senão a gente não vai conseguir fazer esse produtor dar esse salto, que é o que a gente espera, né? É isso, okay. Desculpa, tomei tempo. Nós estamos falando hoje, foi um dia sobre sustentabilidade. E os países desenvolvidos do hemisfério norte só conseguem plantar uma safra anual devido ao clima frio. Nós aqui na área tropical temos chance de fazer até 2 ou 3 safras anuais. E a integração lavoura, pecuária, floresta vai permitir essa condição, né? Um financiamento do ABC também pode ajudar em tudo isso aí. E tem 2 programas que não foram falados aqui. Um é o programa Antecipa, que seria plantar, digamos, o milho, a safrinha de milho, 20 dias antes da colheita da soja, em cada 2 entrelinhas de soja, com uma máquina especial. Ela já está em andamento, já tem pesquisa em cima disso. Você adiantaria a janela em 20 dias.
20 dias significa plantar safrinha em 100% da área. E a irrigação, que também não foi falada, vai permitir 3 safras anuais, incluindo trigo e promovendo a nossa autossuficiência. Tá? Enquanto a turma lá do hemisfério norte, o agropecuarista do hemisfério norte fica fazendo bonecos de neve, nós podemos estar plantando 2 ou 3 safras por aqui. Alguém tem algum comentário a fazer? Alô? Não, voltou. Não, só quero acrescentar. Nós temos, né, essa semana mesmo eu recebi aí uma comitiva de americanos que estava aqui no estado. Nós temos ainda a possibilidade de ampliar a janela de plantio da segunda safra com o sorgo. Tem variedades aí que são muito mais resistentes ao estresse hídrico, e você consegue ampliar essa janela de segunda safra. Nós já estamos estimulando em algumas regiões do país, como no Mato Piba, no Maranhão e no Tocantins, que não tem clima favorável para a segunda safra, já estamos com campos experimentais, e o sorgo é uma segunda grande oportunidade para a produção de biocombustível e de DDG de sorgo para ração. Né? Ele tem um volume, já tem variedades com volume alto de amido, que pode ter o mesmo desempenho na produção de biocombustível como o milho tem, teores de proteína satisfatória, equilibrados, na hora que você extrai o milho para o DDGS. A única coisa que não tem, que é irrisório, é o óleo para extração. Mas é uma grande oportunidade de iniciar, e não é uma substituição ao milho, de iniciar a segunda safra com um plantio de milho e estender ela em mais 15 dias, 20 dias, com variedades de sorgo resistente ao estresse hídrico, ampliando a área de segunda safra e com mais uma indústria. O grande problema do sorgo até então no Brasil era mercado. Né? Você não tem grandes mercados ao sorgo, você não sai além da nutrição animal. Né? Mas a indústria de etanol de milho está olhando disso com bastante empenho e já estimulando algumas regiões que não têm o milho de segunda safra, principalmente, para que o sorgo cresça como uma cultura aí de segunda safra. Alô? Isso. Acho que só complementando essa fala que o senhor Arno comentou, particularmente é por isso que eu vejo que o Brasil ele tem um espaço que quase ninguém tem. Porque, igual se a gente pegar a nossa latitude, pessoal, ao redor do mundo, país produtor igual a gente, na nossa latitude, somos nós. Os outros países são bem produtores, Estados Unidos, que é frio, Europa, que é frio, e a China, que a maior parte dela é fria e tem muita montanha. Então, e aí a gente, aliando isso com esses sistemas integrados, eu consigo ver o Brasil como sendo pioneiro, sendo o melhor nesse sentido. Porque a gente está com um espaço que, por enquanto, eu não conheço alguém que tenha igual. Então, a gente tem que realmente aproveitar. E, é claro, falando disso, não só no Brasil, mas no Mato Grosso. Porque o Mato Grosso, nossa área é maior que muitos países europeus, e a gente tem todo esse espaço, com esse clima, desse jeito, com esses sistemas. Eu concordo com o senhor nesse sentido. Acredito que realmente a gente tem um espaço aí que é raro no mundo. Alguma pergunta do auditório mais? Para o Guilherme, Leandro da L5 Bank, do Grupo Amage, em relação às usinas de etanol, hoje que a gente tem aqui em Mato Grosso, vai levar-se muito tempo para que essa demanda, essa necessidade dela do grão, vá diminuir outras variedades, por exemplo, com a escassez hídrica, foram para o gergelim, foram para um monte de coisa, para incentivar o produtor continuar plantando mais milho e até trazendo mais valor para o grão nesse sentido? Tipo, com 5 anos isso vai exigir muito mais, vão vir muitas usinas, tem alguma coisa nesse sentido já de quanto ela vai conseguir impactar para aumentar áreas com essa variedade, ou seja, com milho, e em relação a preço também, aumentando a demanda pelo grão?
nós temos um grande problema, que nós temos uma economia vocacionada num estado continental, com 3 milhões de habitantes, ou seja, sem consumo. Né? Nós temos mais boi do que gente aqui, né? Tem 14 boi para cada habitante. E distante do centro de consumo. Né? Eu acho que o grande desafio de Mato Grosso, né, o que tratam na reforma tributária, e Mato Grosso vai perder muito, o Centro-Oeste vai perder muito, como guerra fiscal, né, que a reforma tributária vai gerar o imposto sobre consumo, e aí vai acabar com os incentivos regionais de desenvolvimento. E aí, produzir etanol em Mato Grosso é bom, porque tem muito milho, e não, é uma solução, porque tem muito milho, não tem armazenagem, não tem estrada. Em contrapartida, eu preciso gastar 50 centavos por litro para pôr 1 litro de etanol lá em São Paulo, que é onde eu vou vender. 80% do que se produz aqui é levado para fora de etanol hoje. Então, o grande desafio, e hoje o governo concede um incentivo para que você saia com um imposto mais barato na operação interestadual, para você ser competitivo, para você chegar no centro de consumo. Em 2017, quando essa indústria se posicionou aqui em Mato Grosso, nós não tínhamos a conclusão ainda da BR-163, faltava 90 quilômetros para o Arco Norte. E todo o movimento de grãos era pelo sul do país. Nós tínhamos uma diferença de preço no milho de em torno de 30% a 35% de uma saca de milho em Sorriso em relação a uma saca de milho no Mato Grosso do Sul, divisa com São Paulo. Isso estimulou essa agroindustrialização aqui. Com o advento da viabilização do Arco Norte, que 60% da produção sobe para o Arco Norte, não desce mais para São Paulo, e com a indústria do etanol de milho demandando este milho, essa diferença de preço, que era de mais de 30%, hoje é em torno de 10%, 12%. Vindo a viabilizar investimentos de indústria de milho mais próxima do consumo. Então, esse setor começou a migrar ao Mato Grosso do Sul, Goiás, e agora está entrando lá no Mato Piba, na região do Oeste Baiano, do Tocantins e do Piauí, para abastecer também os estados do Nordeste, que tem pouca produção. Então, a gente já viu nos últimos anos um grande benefício dessa indústria, a equiparação, independente do preço estar ruim ou estar bom, a diferença de preço que tínhamos do milho entre a BR-163 e o milho de São Paulo, de Goiás, de mais de 30, hoje é de 9 a 12. Então, você já teve um achatamento, e isso leva agora esse setor a ir mais próximo de corredores logísticos perto do consumo. Então, a gente tem falado ao governo de Mato Grosso que, a partir da reforma tributária, que começa a entrar em vigor em 2027, mas na plena efetividade em 2032, o grande desafio de Mato Grosso para se manter competitivo é logístico. Nós precisamos de modais que se competem. Nós não precisamos da ferrovia da Ferrogrão competindo com a Rumo, porque aí eles vão brigar por um ser mais eficiente com o outro. Estamos falando com o governo de um alcoduto para descer etanol de milho e de cana e subir com óleo diesel, soluções que possam continuar estimulando o aumento da cultura do milho, né? Sustentando um estado que pode crescer sua produção, trazendo renda ao produtor, mas, acima de tudo, sendo viável para a manutenção dos investimentos já feitos e para aqueles que podem vir. Senão, a gente vai começar a perder essa indústria para centros de consumo, né? O cara talvez vai produzir etanol lá perto de São Paulo, em vez de produzir aqui no Mato Grosso. Então, o grande desafio para o crescimento da agroindústria no Mato Grosso, a partir desta reforma tributária, que vai cobrar o imposto igual no país inteiro e lá na ponta sobre o consumo,
é diminuir o custo logístico, porque os incentivos regionais vão por água abaixo. Ok, parece que as perguntas da plateia terminaram. De minha parte, tudo bem. Os palestrantes têm algum assunto a acrescentar ainda? Ok, então, agradecemos a presença de todos. Muito obrigado. Esperamos que tenhamos acrescentado alguma coisa. Obrigado. Sem dúvida alguma, acrescentou muito. Nós que agradecemos e enaltecemos a presença de cada um de vocês nessa tarde conosco. Muito obrigado. Para abrilhantar ainda mais o nosso Fórum das Cadeias Produtivas. Quero convidar nosso diretor, segundo tesoureiro, Daniel Monteiro, para que possa fazer a entrega, então, das homenagens aos nossos palestrantes e o nosso mediador da nossa mesa redonda da tarde de hoje. Lá no meio. Entrega o nosso professor, doutor Arthur. Entrega ao Guilherme, também diretor do Sindicato Rural. Entrega ao senhor Arnaldo. Desculpa, perdão. Senhor Arnold Schneider. E também entrega o senhor Rodrigo. Em tempos registramos e agradecemos a presença de cada um de vocês hoje aqui no nosso auditório, Centro de Eventos, senador Jonas Pinheiro. Agradecemos a você que nos acompanhou desde o período matutino, através do nosso canal pelo YouTube, o Sindicato Rural de Cuiabá, em parceria com os nossos amigos, parceiros do canal AgroNews. Já os convidamos para amanhã, a partir das 9 horas da manhã, estaremos novamente aqui no Centro de Eventos Senador Jonas Pinheiro, conduzindo, traduzindo aí para vocês, levando o alto conhecimento, o alto padrão do Fórum das Cadeias Produtivas. Tenham todos um ótimo final de tarde, uma ótima noite, e já os convidamos para, a partir das 19 horas, a abertura do rodeio. Logo após o Super Show com Johnny Everson e convidados. Seja bem-vindo à minha, sua, nossa 56ª Expo Agro. Eu te encontro aqui.